Você passou por uma situação delicada dentro do teu casamento e você se sentiu ofendida. E como agir então depois que o teu esposo te ofendeu? Eu me chamo Bianca Nobre e eu te ajudo a salvar a tua vida amorosa e o teu casamento, redescobrindo a verdadeira alegria e o sentido da vida a dois. Essa situação é uma situação bem delicada. E antes de generalizarmos aqui qualquer ofensa, nós precisamos entender a gravidade dessa ofensa. Existem gravidades diferentes. Foi uma gravidade, foi uma ofensa verbal, ele te chamou de algum nome, ou ele repetidamente continua te diminuindo, continua te ofendendo. Foi uma situação específica de raiva, num rompante de raiva, aconteceu alguma coisa que agravasse tudo isso, ou não? Então, essa situação da ofensa, ela vai se tornar mais grave a depender da situação que ela ocorreu, do momento que ela ocorreu, como ela ocorreu. E então, nós precisamos entender isso. Você precisa olhar para a situação que te aconteceu, às vezes é doloroso voltar na situação e ter o cuidado para não ficarmos fantasiando e criando mais coisa em cima da nossa lembrança. Isso é um ponto muito importante que precisamos estar atentas, porque realmente a nossa imaginação, ela cria coisas cria em cima do que aconteceu verdadeiramente. E precisamos ter esse cuidado de quando tentarmos lembrar, tentarmos voltar àquele instante, não criar coisas acima, criar coisas fora do que realmente aconteceu. Tentar tirar ali os nossos sentimentos, tentar tirar a nossa imaginação da situação, para sermos justas, para sermos o máximo possível justas com o que aconteceu. Mas tudo bem, passou ali o momento difícil de relembrar, você conseguiu relembrar esse momento delicado do teu casamento e conseguiu perceber a gravidade dessa ofensa. É uma gravidade muito grande, uma gravidade média ou é uma leve, mas você realmente não estou diminuindo a sua dor, não estou diminuindo o que você sentiu de ser ofendida pelo seu esposo. Mas então o que você deve fazer? É importantíssimo que você fale para ele que você se sentiu ofendida. Não exatamente no momento da ofensa, porque provavelmente não vai trazer resultados nenhum. Se ali no momento de raiva, no momento de discussão, você foi ofendida e você dizer que você foi ofendida, você se sentiu ofendida, não vai trazer nenhum resultado. Não é um momento ideal para falar sobre assuntos delicados, porque vocês estão ali à flor da pele, né, falando ali com os sentimentos, com a raiva, com tudo isso à flor da pele. Então, não é um momento bom para falar de assuntos delicados. Procure um momento ideal. O momento ideal é o momento em que vocês estão calmos, que vocês não estão com fome, com sono, não estão estressados por outras situações como o trabalho, não estão extremamente cansados porque passaram uma noite acordado por causa do filho recém-nascido, uma noite acordada por causa de uma viagem. Então, esses momentos específicos, fisiológicos, que nos tiram a paz, também fazem com que conversas sérias não consigam ser pacíficas. Então, as conversas sérias podem se tornar conversas difíceis e uma discussão e uma outra briga se tem fome, sono, estresse e tudo isso envolvido. Então, procure esse momento mais pacífico, onde os dois estão mais leves. Se ainda não houve um pedido de desculpas pela situação específica, se vocês discutiam por motivo X e vocês ainda não conseguiram reparar essa discussão, não conseguiram pedir desculpas ainda, essa conversa também vai servir para isso. Mas então o importante é também a forma como você vai falar que você se sentiu ofendida. Não adianta você falar que se sentiu ofendida acusando o seu marido de tudo aquilo que você tá na cabeça que ele é. Ah, porque você é um grosseiro, você não sabe falar, você é sempre assim, assim, assado. Isso vai fazer com que ele comece a agir na defensiva e vai gerar uma outra discussão. Ele não vai acolher os seus sentimentos, ele não vai perceber o quão ele te ofendeu e te feriu. Então, a forma que você fala, o momento que você fala é importante. O primeiro passo foi o momento de falar, a escolha dessa conversa no momento ideal. E o segundo, a forma de falar. Como você vai falar que você se sentiu ofendida? Você vai dizer que você se sentiu assim após aquela discussão. Você se sentiu ofendida, abandonada, esquecida, maltratada por ele após aquela discussão. E então você dá oportunidade para que ele te escute,
para que ele perceba a gravidade daquele erro. Você também não pode criar uma super expectativa de como ele vai reagir com isso. Ele não precisa necessariamente naquele momento já te pedir desculpas, ele não precisa necessariamente naquele momento reconhecer o seu erro. Mas o importante é que você dê o primeiro passo de falar sobre essa ofensa, de falar sobre aquilo que você está sentindo, de falar sobre como aquilo chegou até você. E nós sentimos as coisas de formas diferentes, então ele não tem a obrigação de, sem você falar, entender como isso aconteceu. Então, depois dessa exposição, de dizer o que você sentiu depois dessa discussão, o terceiro passo é falar que você realmente deseja que isso não aconteça mais. Se ele não fizer por livre e espontânea vontade um compromisso com você de não repetir mais isso, é importante que você peça que isso não se repita mais. Que você peça para que ele entenda a gravidade do que ele fez. Para que você diga: isso não pode se repetir, isso faz mal ao nosso casamento, isso não pode acontecer novamente, porque disso pode evoluir para algo muito pior e isso cada vez mais vai nos afastar. É importante tomarmos cuidado com essa situação. Então é importante que você diga isso. Esse é o terceiro passo. Comunicar ao seu esposo que é necessário esse compromisso de mudança e ajudá-lo. Se ele tem alguma dificuldade de equilíbrio emocional, se ele tem dificuldade de, com as suas palavras, de realmente ele diz tantas coisas assim para as outras pessoas e você pode ajudá-lo de alguma forma, ajude-o. Ajude-o com uma indicação de um terapeuta, uma indicação de um psicólogo, com um bom livro que ajude a equilibrar emocionalmente e ele não viva assim nesses rompantes e não acabe te machucando e machucando as outras pessoas ao seu redor. E esses são os melhores passos que você pode dar depois de uma ofensa dentro do seu casamento, depois de uma situação delicada como essa. E você precisa dar todos esses passos com atenção, com cuidado e com muito amor, porque você deseja amar o teu esposo, independente disso que aconteceu, independente do que pode ter acontecido e surgido essa ofensa. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhar com alguma amiga que você sabe que já passou por uma situação dessa. Te convido a compartilhar para ajudar mais casais, para ajudar mais pessoas a encontrar essa felicidade na vida a dois. Te convido também a deixar aqui o teu like, a curtir esse vídeo. E se você gostou, se você tem algo a contribuir com o que eu comentei aqui, te convido a deixar aqui nos comentários. E também se inscreve nesse canal para que você possa aproveitar todo o conteúdo que vai te ajudar a sempre salvar a tua vida amorosa, salvar o teu casamento e redescobrir o verdadeiro sentido e a alegria da vida a dois. E já assisti um dos vídeos que vai aparecer aqui para que você possa aprofundar ainda mais para melhorar o teu relacionamento.